Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num domingo, dia que normalmente eu tiro para fazer uma resenha dos principais jornais impressos aqui no nosso país. É muito interessante poder analisar, ver o que estão escrevendo colunistas, analistas, jornalistas, alguns fatos, fazer uma leitura crítica para depois vir compartilhar aqui com vocês. No entanto, existem situações muito importantes que estão passando longe dos olhares, não só da grande mídia, mas também como da mídia específica, a mídia impressa. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês uma informação que diz respeito a um personagem que foi foco aqui do nosso encontro anterior, o pastor Silas Malafaia. Porque até essa última semana, ele não estava sendo importunado pela justiça do nosso país. Isso causava grandes interrogações. Como é que pode uma pessoa que participou ativamente de um processo conspiratório aqui no nosso país, que foi uma espécie de guru da figura do inelegível, estar ainda sem nenhum tipo de problema? Pois bem, eu disse para vocês aqui sempre que essa seria uma questão de tempo. O fato do inelegível ter perdido o poder, ele perdeu a blindagem e perdeu também o poder de coação, de ameaça. Porque essas pessoas todas achavam que ficando no poder, a justiça ficaria inibida, porque a qualquer instante poderia surgir uma fala insana, muito mais empoderada, para pressionar as instituições aqui no nosso país. Com a derrota, isso tudo se inverteu. E agora a gente começa a ver filas caminharem. Então eu vou trazer aqui para vocês um fato importante ligado à justiça eleitoral, que visa responsabilizar por abuso de poder econômico a figura do inelegível e os seus cúmplices numa tramóia, a gente não tem como dizer de outra forma, como a transferência de dinheiro eleitoral, dinheiro público, para um pastor durante uma cerimônia cívica do dia 7 de setembro. Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e venha participar das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário, participe dos nossos chats aqui e do nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, os jornais, eles têm abordado temas muito diferentes de alguns meses atrás, ao tempo que o inelegível ainda era presidente da República, porque aí, como ele estava ali com a possibilidade de causar grandes prejuízos à nação, à sociedade brasileira, à nossa democracia, então ele recebia ali mais algumas luzes, Mas agora não, agora ele está no lixo, e eu vou mostrar aqui uma cena, que é mais uma comprovação dantesca de como essa gente está vivendo num mundo paralelo. Mas a gente vê gente querendo sobreviver ainda nesse mundo paralelo. Existem parlamentares ligados ao Bolsonaro que lá no Congresso eles estão tentando produzir matérias com base em situações ridículas, como essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Melancias, hambúrgueres e bate-bocas tomam conta das CPIs na era das redes sociais. Para aparecer e lacrar, vale fazer piada de mau gosto, constranger colegas, defender pontos de vistas extremos. E aqui está o deputado aqui carregando uma melancia para constranger o general G. Dias. Melancia na cabeça dessa gente são as pessoas que são vermelhas, por dentro são comunistas e por fora são verdes, como se fossem militares, enfim. São situações bizarras, que são reproduzidas dias após dias. Aqui tem uma coluna aqui do J.R. Guzzo, que tem o seguinte título: Do lado do crime, hoje no estado de São Paulo. Gente, é uma aberração um jornal importante como o estado de São Paulo ter uma coluna tão medíocre como essa escrita por esse senhor aqui. Disse ele aqui em dado momento: os governantes do Brasil têm diante de si uma opção evidente. Ou ficam do lado da sociedade e contra o crime, ou ficam do lado do crime e contra a sociedade. Existe alguém em algum lugar do mundo que existe esse dilema? O governante ficar com o crime contra a sociedade? Ou com a sociedade contra o crime? Então é uma coisa totalmente falsa, mas isso expõe a coisa mais nefasta
que esse bolsonarismo, que essa extrema-direita, trouxe para o debate, como se fossem coisas antagônicas, como se a polícia combater a criminalidade fosse algo que afrontasse a sociedade, ou que defender os direitos da sociedade seja um impedimento para a operação da polícia, que é uma instituição criada desde os primórdios para ser o braço do Estado para garantir a harmonia social, né? Então, são chocantes algumas imagens, gente, que estão rodando aí pela internet, inclusive na Folha, uma foto aqui que foi muito destacada, nos dá a dimensão, né, do pensamento bárbaro que vai sendo normalizado e de mortes, né, de pessoas suspeitas, né? E aqui hoje tem uma foto na Folha, que é essa aqui, eu acho que está dando para vocês verem, né? É a foto de um caveirão que está sendo lavado depois de ter transportado corpos de suspeitos ou de bandidos, enfim, pessoas que estiveram ali em algum tipo de conflito ou não. Isso é uma cena que, na cabeça dessas pessoas, é aceitável, porque, salvo, né, qualquer tipo de informação em contrário, são todos bandidos, porque estavam numa favela, estavam numa comunidade, morreram, se morreu porque era bandido. Então, é um pensamento muito anticivilizatório, muito inumano, né? E quando a gente tem um jornal como esse colocando as coisas desse modo, é sinal que nós estamos muito mal no jornalismo aqui no nosso país. Em relação ao senhor Silas, alguns veículos aqui na internet estão dando destaque porque existem informações concretas sobre o futuro da criatura. No canal do Jota, a gente vê a seguinte matéria: TSE pede explicações sobre a origem de recursos usados no bicentenário da independência. O corregedor Benedito Gonçalves multou individualmente Bolsonaro e Braga Neto em R$55 mil por descumprimento da decisão liminar. O Bolsonaro vai ter que prestar uma graninha aí pro Braga Neto, né? Porque tá ficando enrolado, tá ficando ruim para ele também. Ou será que vai ter que fazer um Pix por conta própria, porque o Bolsonaro não vai dar nem um centavo para ele? Nova ação do TSE acende sinal de alerta em bolsonaristas. A matéria do blog do Noblar. Pastor Silas Malafaia é implicado e outros apoiadores temem consequências na justiça eleitoral. Bolsonaro ainda enfrenta 15 ações. Gente, tem 70 ações, ou 70 pessoas ligadas ao bolsonarismo, são parlamentares e pessoas influentes, que estão sendo objeto de ações no Tribunal Superior Eleitoral. Quando a fila der mais uma andada, essa gente vai ter sérios problemas. Aliado de Bolsonaro, Silas Malafaia entra na mira do TSE. Pastor está sendo investigado por abuso de poder econômico. Gente, porque qual a razão, né, de alguém tá numa cena como essa? O pastor ali, tá ali o velho da van, sumidaço, né? Enfim, e quando a gente vê essa cena, as pessoas não sabem que a campanha de Bolsonaro deu quase R$35 mil para o aluguel do carro de som que estava sendo utilizado ali pela turma, né, pela organização de Silas Malafaia. Isso num 7 de setembro, numa cerimônia cívica, mostrando ali um abuso de poder econômico para finalidades políticas, uma vez que teríamos eleições um pouco mais à frente, né, alguns dias mais à frente. Mais cedo eu coloquei para vocês aqui um vídeo do pastor Caio Fábio, que é uma autoridade, né, nesse meio evangélico e para falar bastante da vida do senhor Silas Malafaia. Para quem não sabe alguma coisa do Caio Fábio, ele é uma pessoa que durante o tempo que ele teve programas de televisão, ele chegou a acumular US$5 milhões. Só que ele doou toda essa quantia para instituições de caridades, enfim. É uma situação que ele não fala sobre isso, né, mas eu fui pesquisar e descobri essa informação. Alguém que não tira proveito desse tipo de comportamento mostra qual é a visão que ele tem, né, de dinheiro, a visão que ele tem de poder e qual a visão que se tem de solidariedade. Então, quando ele ataca o Silas Malafaia, colocando ali uma série de desvirtuamentos religiosos, mostrando assim, como uma pessoa odiosa, né, uma pessoa que carrega ódio, uma pessoa que não consegue falar de amor, de afeto, uma coisa que não combina com o religioso. Se você não assistiu o nosso encontro anterior, assista, porque está muito interessante esse tipo de análise, né? E são pessoas que continuam nesse mundo paralelo. A figura do ex-presidente da República publicou hoje um vídeo, vou até baixar aqui o áudio, vamos ver se está muito alto. Ele no restaurante, ele vai no restaurante,
Aí ele é aplaudido, né? Enfim, ele escolhe a dedo, né? Mas é assim como se estivessem aplaudindo ali o macaco Tião do mal. Será que ninguém se tocou que ele é um inelegível, ele é um imprestável eleitoralmente falando? Ele vai ficar tentando aparecer para desviar a atenção das pessoas durante quanto tempo? É uma coisa ridícula, mas nos dá conta, né? Dessa gente toda, como é que eles agem. Aqui são os deputados, né, fazendo esse espetáculo, deputado aqui da peruca, com melancia, levantando melancia dentro da Câmara. É o que restou para essa gente, né? Mostrei para vocês mais cedo aqui o Siqueira também se conflitando mais uma vez com o Supremo Tribunal Federal na questão envolvendo a questão das drogas aqui no nosso país, que é uma discussão séria, mas está sendo tratada por esses, desculpem gente, patifes, né? Como é que a gente vai falar de outra forma? E aí, saltando desse mundo cão para um mundo que não parece ser cão, mas a gente chega até o Banco Central. Uma matéria do Piauí nos dá conta de que o senhor Roberto Campos Neto, que sabota o governo atual, que atua contra o governo atual, ele foi um militante científico na campanha de Jair Bolsonaro, porque ele estabeleceu ali uma série de pesquisas, uma série de planilhamentos para fomentar, para ajudar a campanha de Bolsonaro, a campanha de Bolsonaro e de Tarcísio, caminhar para uma vitória, para dar cada vez mais um balanceamento das coisas que estavam acontecendo. Alguém que teve esse tipo de atuação tão visceral não tem moral, né, para ficar à frente de um banco central, de um opositor político, né? Então, quando ele decide ficar nessas circunstâncias, é óbvio que ele está ali com a missão específica de sabotar, e isso a gente pode ver na prática com as taxas de juros pornográficas que nós temos aqui no nosso país. Então, isso precisa ser exposto, é importante que esse fato esteja vindo à tona agora, para mostrar que o senhor Roberto Campos Neto não é um eleitorzinho distraído de Bolsonaro, não. Ele foi um militante estrutural que tentou jogar todo tipo de conhecimento e influência para que Bolsonaro ganhasse. E agora, à frente do Banco Central, o que nós podemos assistir é esse tipo de situação, né? Gente, hoje nós não temos muito mais coisas aqui no nosso jornal, né, nos jornais, para a gente destrinchar, por conta exatamente disso que eu falei para vocês. Na medida que essa gente está indo para o lixo da história, nós estamos agora de focos sobre temas mais concretos, temas mais realistas, lamentando ao mesmo tempo que muitos desses jornais dispensaram grandes colunistas que aos domingos ajudavam a gente a ter uma visão mais plural das coisas que acontecem no nosso país. Mas nós continuamos aqui também com o nosso espaço, né? Se a gente tem uma lacuna lá, a gente tenta preencher essa lacuna com o nosso espaço aqui, com a participação de todos vocês. Tá bom? Gente, tenha um ótimo final de semana e a gente volta no nosso próximo Portal do José, tá bom? Até lá!